continuidade aqui no vídeo, né? Já falei aqui no vídeo anterior do bandidaço aí, né? Que é ex-policial, eu acho que é policial civil, o tal do João Chaves aí. Agora vamos falar aqui desse bandidaço que, meu Deus do céu, cara. Há anos esse cara comete crimes e crimes gravíssimos no estado do Paraná. E é um dos maiores pagadores de propina também. Um dos maiores alimentadores da corrupção no estado do Paraná é esse cara aqui, chamado Ítalo Belon. Esse cara aqui, tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu na vida dele, ele conseguiu no mundo do crime. Esse cara, eu acho que ele não conseguiu conquistar na vida dele um tênis na honestidade. Esse cara é um bandido que há muitos anos ele comete crimes no estado do Paraná. Muitos anos mesmo. Mas ele conseguiu um poder financeiro, assim, realmente, assim, absurdo. Esse cara, ele é do interesse, por exemplo, da Interpol e do FBI. Por quê? Porque esse cara, o crime que ele comete, ultrapassa fronteiras, já não é mais territorial. É um crime que ultrapassa fronteiras. Ele lava dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse cara aqui, ele falava para todo mundo que ele era dono de um shopping em Miami, né? Mas um outro revendedor, que ele faleceu em 2021, ele teve um infarto, ele faleceu, ele chegou a comentar comigo que ele foi até Miami, e daí ele foi lá no endereço lá que o tal do Ítalo Belon falou. E daí ele começou a procurar o tal do shopping, procurando, cadê o shopping? E daí ele ligou pro Ítalo Belon e falou assim, olha, eu tô aqui no teu shopping. Daí ele falou assim, aí na frente mesmo, tá? Que shopping? É uma galeria! É uma galeria! E ele pagava de gatão falando que ele tinha um shopping em Miami. Mas ele não só lava dinheiro aí nessa galeria, né? Porque, assim, um shopping é uma coisa estrondosa mesmo. Mas uma galeria também em Miami é realmente algo, assim, realmente que a pessoa tem que ter um poder financeiro muito forte para conseguir comprar, por exemplo, uma galeria em Miami. Esse cara, ele tem galeria em Miami, ele tem casa em Orlando, ele tem apartamento em Miami. Então, esse cara aí, ele gosta de lavar dinheiro nos Estados Unidos. E não só gosta de lavar dinheiro nos Estados Unidos, como esse cara aí, ele fez uma logística aí na pandemia, entendeu? Para o crime organizado. Pro crime organizado mesmo. E esse dinheiro voltou pro Brasil. E é esse dinheiro que hoje é esquentado nos postos de combustível, inclusive pelo próprio Rafael Geneste, Renato Geneste e Rodrigo Geneste. Eu acho que é assim que se fala o nome desses demônios aí. Porque daqui a pouco eu vou falar pra vocês por que esses caras são os demônios, tá? Espera aí que vocês vão ver o porquê que esses caras são os demônios mesmo. Esse Ítalo Belon, junto com esse tal desse Rafael Belon, junto com o tal do Gerson, eles fazem parte de uma célula criminosa que hoje está atuando há muitos anos, que não é de hoje, há muitos anos, atua no mercado de Curitiba. Essa célula aí criminosa, que hoje está, né, com muita força no mercado, eles, assim, diferente dos demais empresários, na pandemia, esses caras foram os únicos que ficaram muito ricos. E não é por vender combustível, é óbvio, de maneira nenhuma, né, eles iam ter esse patrimônio com postos de combustível. Esses caras aí, eles fazem parte de um esquema aí, tá, de envios de entorpecente através do porto de Paranaguá para o exterior. Então, esses caras aqui, eles são de extrema importância nessa operação. Porque esse Ítalo Belon pegou uns laranjas aí na época da pandemia, abriu uma empresa de importação e exportação e ele mandava containers de produtos hospitalares. E eu não sabia. Mas na época da pandemia, os produtos hospitalares não poderiam ser abertos. E daí eles ficaram ricos. Ricos, né? Porque além dos produtos hospitalares, que ficaram todos contaminados, né? Por causa dos produtos que iam ilícito ali, os entorpecentes, eles ganharam muito dinheiro. Então, esse patrimônio, tá? Desses criminosos de Curitiba
são frutos da pandemia, do dinheiro que esses criminosos receberam desse trajeto que eles costumavam fazer, dessa logística aí que eles costumavam fazer. Então, nesse envolvimento aí, tem o tal do Ítalo Belon, tem o tal do Rafael Belon, tem os irmãos Pitbull, Rafael, Renato e Rodrigo, e tem o tal do Gerson, que há muitos anos, é a mula do Ítalo Belon. Esse Gerson aí, alguns anos atrás, teve aquela operação Pane Seca. E esse Ítalo Belon, ele já estava envolvido ali no esquema de lavagem de dinheiro, tudo tal. Não me recordo se ele chegou a ser ali preso, alguma coisa assim, mas ele já estava envolvido. Naquela época, ele já começou a tirar os postos do nome dele, os postos do nome da mulher dele e tal, e foi colocando tudo na mão dessa mula aí, né, no nome dessa mula aí, chamada Gerson Lemes. Esse cara é uma mula, é isso que ele é. E daí, esse cara aí, tipo assim, de um gerente posto, ele virou dono de vários postos de combustível no papel, porque ele era só o mula, né? É o famoso aí laranja de vocês, mas no mundo combustível a gente chama de mula. E daí, ele simplesmente ganhou força. Daí, quando o Ítalo Belon, né, ganhou todo o dinheiro que ele tinha que ganhar na época da pandemia, com os negócios ilícitos, ele pegou e vendeu os postos pro outro criminoso aqui, que é o Rafael Geneste, né? Claro, ele meio que meios a meios ali com o tal do Rafael, sócios ocultos. Nenhum desses criminosos tem postos de combustível no nome deles. Eles são sócios ocultos. Eles têm os laranjas, mulas, né? Porque existe uma diferença de laranja e de mula. O caso do Gerson, ele é mais do que um laranja, ele é uma mula. Porque ele faz tudo que o Ítalo Belon pede. Ele faz tudo que, por exemplo, os irmãos Pitbull pedem. Então, assim, esse cara, ele é uma mula, né? O laranja é aquele que só empresta o nome e tal e não tem vínculo nenhum ali com o posto. Acabou, só é dono no papel. Esse cara já não, ele é a mula. Então, esse cara aí, Ministério Público, ele não aguenta o choque. Ele não aguenta a pressão. Esse Gerson Lemes, tá? O Ítalo Belon já é acostumado a lidar com a justiça. O Rafael Geneste também. O tal do Renato aí também, sabe? Que são criminosos bem experientes. Mas tem dois que já foram presos, que é o caso desse Gerson aí, e um que ainda não foi preso, mas quando for preso vocês têm a faca e o queijo na mão, é o tal do Rodrigo Geneste, um dos irmãos Pitbull. Esse daí é o mais fraco dos irmãos. Esse daí, se vocês, Ministério Público, realmente quiserem, vocês conseguem tirar muitas coisas. Principalmente se oferecerem benefícios aí para esses caras, como, por exemplo, uma redução estrondosa de pena. Porque nos Estados Unidos eles conseguem resolver casos extremamente sérios, como é o caso desse daqui, oferecendo benefícios para bandido. Infelizmente, se você quer prender mais bandido, você tem que beneficiar pelo menos um bandido. Então, esse tal desse Gerson e esse tal desse Rodrigo aí, quando for preso, dá para vocês colocar numa mesa aí umas oportunidades deles terem uma redução boa aí na pena, ou até mesmo assim ficarem meio que unânime aí, igual nos Estados Unidos. Porque esses criminosos, eles podem entregar pessoas do alto escalão da segurança pública, eles entregam, se pressionar bem, eles entregam outros lavadores de dinheiro que estão em atividade em Curitiba. E que, inclusive, que eu não sei por que esses demais lavadores de dinheiro não estão aqui. Então, esses caras são de extremo interesse do Ministério Público. Porque são caras que, se eles abrirem a boca, eles têm muito a falar. Só que esses caras, eles só vão falar se eles tiverem algum benefício que possa, inclusive, né, amenizar a pena deles ou até mesmo livrar eles dessa situação. E eu acho, sinceramente, que vale a pena, sim, o Ministério Público pegar e fazer uma delação premiada com esses dois criminosos aí que eu falei, porque esses caras, eu afirmo ao Ministério Público, se esses caras abrir a boca, vocês vão ver a maior sujeira da segurança pública do Brasil no estado do Paraná. Porque a propina que esses caras pagam são propinas milionárias. Tem mais um vídeo aí para eu gravar para vocês.